Vamos começar de novo. Eu vou começar aqui e aí, vou começar de novo, tá uma benção aqui. Vamos lá. Como eu falei, o pessoal tá meio que sabotando minhas lives aí. Mas vamos lá, vamos pegar aqui certinho. Então vamos lá, eu vou continuar a ideia que caiu aí, vai. Você anote aí, papel e caneta, e vamos tentar desenvolver esse pensamento aqui. Vou tentar ser rápido e esclarecedor. Vamos lá. Então o ser humano, ele é sociável, o ser humano, ele vive em sociedade. O ser humano, ele surgiu na África, um ambiente extremamente hostil, e o ser humano era o animal mais frágil que existia na época. Ele era o animal mais frágil que tinha na época ali no lugar. Ele não voava como uma águia, não corria como uma gazela, não era forte como um leão, não tinha cor igual o jacaré. Cara, ele era muito frágil. E essa fragilidade fez com que o ser humano evoluísse. Então a gente está em evolução. Tudo está em evolução. O ser humano está em evolução. E como eu estava falando antes de cair aqui, grandes pensadores, grandes mentes do passado, e citei Freud, os caras tiveram uma influência basilar para onde a gente chegou hoje. No entanto, hoje alguns neurocientistas praticamente invalidam algumas coisas que foram faladas e afirmadas lá atrás. Só que não invalida e nem minimiza quem foram esses grandes homens lá do passado. Porque o que acontece? Como eu estava dizendo, cara, antigamente Freud, ele estudava o cérebro pelo lado de fora. Hoje, com o avanço da tecnologia, da neurociência, equipamentos fantásticos conseguem estudar o cérebro pelo lado de dentro. Ele consegue ver as sinapses neurais, estudar como funciona o DNA. Então a tecnologia evoluiu e com isso também o conhecimento deu mais um passo, não invalidando os pensadores do passado de maneira nenhuma, cada vez mais solidificando aqueles fundamentos. Só que a gente está evoluindo na categoria de humano. Estamos dando um passo, estamos evoluindo. Então, a neurociência hoje, ela, devido ao advento da internet, da tecnologia, esse avanço que nós estamos tendo, algumas vezes parece que grandes mentes, grandes pensadores do passado falavam groselha, viajaram, estava errado. Não. Olha a condição que eles estavam e a condição que nós estamos. E hoje chega a ser até perigoso, e é isso que eu quero falar agora, sobre essa ideia que eu quero fazer a nossa tela livre hoje. Eu quero trazer um contexto, uma ideia de que a evolução, ela requer algumas atenções. Então vem comigo, pensa comigo, vamos lá. Então o ser humano, ele é um ser sociável. O que fez o ser humano sair da espécie mais frágil, porque quando a humanidade surge, quando o ser humano surge, ele surge na África. O primeiro ser humano, antropologicamente falando, ele surge na África. E na África é um ambiente hostil. E para o ser humano ali, ele era muito desconfortável. Então, por ser desconfortável, por ele ser frágil, por ele estar em risco, qualquer animal ali era um perigo iminente. Tanto um mosquitinho da dengue, quanto uma cobra, um rinoceronte, um elefante, um hipopótamo. Isso era um risco eminente para aquele ser humano. Ele poderia sofrer um ataque fatal a qualquer momento. Então, com esse desconforto, ele foi obrigado a evoluir. E ele foi obrigado a desenvolver, a descobrir o fogo, a desenvolver abrigos, roupas, cozinhar a carne, enfim. Só que tudo isso o ser humano não fez sozinho. Tudo isso o ser humano fez coletivamente. Não adianta só um humano, não existe humanidade fora de uma relação. O ser humano é um ser relacional. A humanidade só existe na alteridade. Não tem humanidade fora das relações.
pega um bebê humano, coloca ele numa sala, deixa ele lá, mamadeira. Vygotsky fez isso. Então essa é uma experiência que já foi feita. Vygotsky fez isso e não deu boa. Pega um bebê, deixa ele numa sala, dá lá uma madeira, deixa dinheiro, deixa lá uma carteira cheia de Bitcoin, fala assim, ó, tá aqui, ó. Se vira. O que vai acontecer com esse bebê humano? Quanto tempo ele dura sem um outro humano? Quanto tempo? 3 meses? Uma semana? 5 dias? Esse bebê, ele vai morrer no próprio gorfo dele ali. Ele vai morrer nas fezes. Acabou. Se você pegar um bebê humano e deixar ele num canto, ele não se vira. É diferente de uma tartaruga, que a mãe vem aqui, bota ovo e vai embora. Ela vai embora e daqui a pouco a tartaruguinha sai e vai pro mar. Acabou. O ser humano não. O ser humano precisa de outro humano. Ele necessita de outro humano. Então a humanidade só existe nas relações. Então as relações são a força da humanidade. A força da humanidade está nas relações. Olha só como que é interessante. 2020 teve um episódio mundial que é o Covid, né? Esse Covid, né? O Covid-19 lá, aquela gripe violenta que matou muita gente. E não sei se vocês pararam para prestar atenção. 2019, o mundo inteiro entrou em pânico geral, porque havia uma pandemia mundial. E aí então eles estudam e gastam dinheiro estudando, e de repente eles descobrem o seguinte: onde está o poder do vírus? Qual era o poder do vírus? O poder do vírus eram as relações, os relacionamentos. Como que o vírus se multiplicava? Através das relações, dos relacionamentos. Então faz o quê? Lockdown. Se isole, não se relacione, não fale, não se toque. Cuidado, mano. Eu nunca imaginei que um alface ia ser o meu inimigo, mano. Um pé de alface, eu tinha que espirrar álcool nele e passar álcool gel na mão e tal. Cara, a gente tinha medo de tomate, mano. A gente tinha medo de laranja, de banana. A gente tinha medo de pegar na mão. Então a gente viveu um momento na história complicado, e aí esse momento na história só nos mostrou aonde está o nosso poder. A gente não prestou atenção nisso, mas o poder da humanidade está nas relações, porque um vírus invisível, ele de repente dizima uma grande parte da humanidade. E como esse vírus se propagava? Através das relações, através dos relacionamentos. Então os relacionamentos, eles fazem parte da humanidade. Então eu quero trazer agora aqui um pensamento, eu quero que você pense comigo. Primeiro, a gente vive praticamente num pensamento aristocrático. O que seria o pensamento aristocrático? Aristóteles entendia que existem pessoas melhores que outras. Algumas pessoas, elas eram melhores que outras. Ele acreditava nisso. E as que são melhores, essas têm que mandar. E as que são inferiores têm que obedecer. Aristóteles ele era muito a favor dos escravos, do regime escravocrata. Porque na ideia de Aristóteles existem seres humanos uns melhores que os outros. Para ele isso aí era muito simples. Então, um regime aristocrata é o governo dos melhores. Diferente da democracia. A democracia é o governo de todos. Só que, olha que loucura, a democracia, no sentido de Aristóteles, da Grécia, não tem nada a ver com o que a gente tem hoje de democracia. O que nós entendemos hoje de democracia não tem nada a ver com o que realmente era a democracia grega. A democracia, que era o governo do povo, significava o seguinte, que era governo do povo. Então qualquer um que era cidadão grego tinha dever de fazer política. O que é política? Política é discutir o convívio da polis. Polis é a cidade. Então cidadania é civitar, que vem do latim, e política e cidadania são as mesmas coisas.
Eleição passada, eu vi alguns políticos falando, não, essa eleição não vamos fazer política, nós vamos fazer cidadania. É a mesma coisa, um latim e outro grego. Então o que acontece? Mas havia uns requisitos para você ser cidadão grego. Você tinha que ter nascido pelo menos 4 gerações na Grécia, se alistar para o exército grego, não podia ser mulher nem escravos. Tinha vários requisitos que apenas 10% da população grega era considerado cidadã. Então os cidadãos gregos eram apenas 10% da população. E esse cidadão tinha o dever de fazer política, ou seja, discutir o convívio social. Então, e eles iam para a ágora, para a praça, discutir como viver em sociedade. E como funcionava? No sorteio. Quem era cidadão se candidatava, se quisesse ser um mediador, então ele se candidatava lá, fazia um sorteio, pum, ganhou fulano. Esse fulano vai lá e ficava lá. Quanto tempo? 2 meses. Esse fulano ficava 2 meses apenas sendo legislador ali. E depois trocava. Entrava outra. De 2 em 2 meses, trocava o legislador que ficava ali coordenando. Você pode pensar assim, poxa, mas 2 meses é pouco. Depende. Se o cara for bom, pode ser. Mas se o cara for ruim, é muito. Só que o detalhe aqui é que eles não governavam, eles não legislavam para si. Eles não governavam ideias, eles governavam projetos. Então o projeto que ia rolar na cidade era discutido entre os cidadãos na praça, todo mundo ia para a ágora, para a praça, discutia o que ia fazer, vamos fazer isso com o dinheiro da educação, isso com o dinheiro da saúde, discutia tudo o que ia fazer ali, e nessa discussão finalizava e concordou, tá bom, vamos fazer isso, tal, beleza. Então aqui agora aquele cara, ele vai tocar projetos. Então troca, daqui 2 meses entra outro, vai continuar fazendo o quê? A mesma coisa. Conduzindo a mesma coisa, a mesma ideia. Tipo, o cara começa um negócio aqui, vem outro político, começa outro. Não. E era 2 meses, porque a ideia era governar, então, projetos. Porque os gregos tinham pavor da tirania. Eles tinham pavor de tirania. O que é tirania? Tirania é todo o poder hegemônico. Então, toda pessoa que permanece muito tempo no poder, ele é um tirano. É interessante que a gente tem vários exemplos e a gente não presta atenção. Mas para a gente finalizar os exemplos, eu vou colocar o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui, viveu 3 anos e foi embora, largou os seus discípulos. Porque tirania é toda a força, toda a manobra, tudo que você faz para permanecer sempre no poder. Esses são os tiranos que querem ficar o tempo todo no poder, o poder acima de tudo. Muitos líderes são tiranos. Por quê? Porque uma liderança que não te emancipa, te aliena. Qual que é a função de um líder? Qual que é a utilidade de um líder? A utilidade de um líder é alcançar a inutilidade. Um líder útil é quando ele se torna inútil. É muito interessante que muitas pessoas, que caminham comigo há algum tempo, alguns anos, se revoltam, comigo, porque, Alessandro, você vê fulano, você ajudou, você fez isso, o cara não era ninguém, o cara não era nada, você pegou esse cara, você fez isso, você fez aquilo, você ajudou, o cara evoluiu e hoje o cara te traiu. Hoje o cara virou as costas pra você, hoje o cara te abandona, hoje o cara te roubou, hoje o cara... E aí, as pessoas ficam bravas, nervosa por mim, e eu fico feliz. Sabe por quê? Porque se a pessoa me traiu, se a pessoa me abandonou, se a pessoa me deixou, é porque eu não sou mais útil. Então ela estava comigo apenas pela utilidade, apenas porque fazia sentido naquele momento. Mas a verdadeira amizade é aquela que não faz sentido nenhum. Eu tenho um monte de amigo que não faz sentido nenhum eu ser amigo deles. E por isso eu sou amigo deles. Porque não faz sentido. Porque se tem sentido, de repente pode ter interesse. Se tem interesse, de repente não é uma amizade. É uma troca, é uma barganha. Então a verdadeira liderança é a liderança que tem o êxito na sua inutilidade. Eu não preciso mais do Góes, não. Ele já me ensinou tudo. Eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu já ouvi isso. Já ouvi gente falar pra mim assim, cara, eu já não aguento mais te ouvir, já ouvi tudo, já falo de cor o que você fala.
Porque eu entrego tudo mesmo. Tem gente que fala assim, cara, você não pode dar a cereja do bolo. Eu dou o bolo, a cereja, eu dou tudo. Acabou. E eu quero é isso mesmo, que você evolua. E eu quero que você evolua ao ponto de não precisar de mim. Mas continua sendo meu amigo. Por quê? Porque a gente criou um vínculo relacional. Então agora não é por necessidade. É por prazer. É por amizade. Porque a amizade real, ela não pode ter interesse. Senão é negócio. Senão é barganha. Eu sou seu amigo porque você me faz isso ou me faz aquilo. Porque você me traz tal benefício ou traz tal benefício. Não. Não. Então, olha que loucura. Vamos entender um pouco o nosso sistema. Então, vamos lá. Então, a ideia do sistema aristocrático, ele é um sistema onde os melhores têm que mandar. Em contrapartida, entenda, eu não estou falando que está certo ou está errado. Eu estou trazendo os pensamentos, porque a gente existe um pensamento. Em contrapartida, a sociedade que a gente vive é assim. Por exemplo, vamos lá. Você vai fazer concurso para magistrado. São 5 vagas e 135 mil candidatos. Quem que vai passar? O melhor. Você vai fazer vaga para a polícia, você quer ser um policial militar. São lá 200 vagas para 35 mil candidatos por vaga. 35 mil candidatos por vaga. Imagina, quem que vai passar? Os melhores. Você vai para a escola. E antigamente na escola você tinha a média que você tinha que tirar. E se você não tirasse acima da média, você era reprovado. Quem que passava? Os melhores. Isso é um sistema aristocrata, onde os melhores que dominam, que governam. Você vai disputar uma vaga em uma empresa, vai dar o currículo, eles vão avaliar e qual currículo vão escolher? O melhor currículo. Quem que vai ter ascensão em uma empresa, em uma indústria, é o que se desenvolve melhor. Então é natural esse sistema aristocrático em nosso meio. Quem que governa o país? É o que recebeu mais voto. Mas assim, entenda, não é uma democracia de governo do povo, não é, porque a gente não pode votar em quem a gente quiser. Normalmente já traz para nós os candidatos, e aí se a gente não gostou de nenhum daqueles, ferrou, porque não tem opções. Então a gente vive uma mistura, uma mescla que a gente não sabe muito bem o que é. Mas não é democracia. Não. Não. E não é democracia e nem que se fosse do jeito que o povo entende, porque assim, não dá para igualar todo mundo do mesmo valor, não dá para o seu voto, o meu voto e o voto do Sugumafu ter o mesmo valor, não faz sentido. Como vai ter o voto da minha mãe, que é semi-analfabeta, vai ter o mesmo peso do professor de ciências políticas de uma universidade federal? Não pode ter, minha mãe não entende nada de política, esse professor de ciência política entende demais. Então não dá para ser. Então quem que se beneficia quando todo mundo vale um? Os mais fracos. Nesse exemplo aqui é a minha mãe. Porque o voto dela tem o mesmo valor de um cientista político, ela não entende nada de política. Só que quem é prejudicado? O professor, porque o voto dele tem o mesmo peso do voto de uma pessoa que não manja nada. E qual que é o problema disso? O problema disso é que é muito fácil os maus estarem governando. Porque os maus, eles não têm escrúpulos e eles vão sabotar essa posição de poder. Porque a minha mãe, por não entender nada de política, ela facilmente é enganada por uma visita em sua casa e promessas mentirosas de políticos manipuladores, maniqueístas. Assim como a minha mãe, temos milhares de pessoas inocentes que recebem visita de determinado político, recebem uma cesta básica, recebem um carrinho, recebem um ônibus, recebem alguma coisa na época, só existem na época de política.
E ela fala, poxa, eu vou votar em fulano de tal. Por quê? Ele esteve aqui em casa, tomou um café comigo. Ah, ele me deu um carrinho de areia. Ele todo ano dá um pernil. Então fica fácil manipular a massa. E aí, essa galera que está no poder, ela comanda. E ela precisa comandar a massa. Então, sempre houve mentes pensando por detrás de tudo. Por quê? Porque o ser humano, ele é desejante, o ser humano, ele é faltoso, então a gente deseja o tempo todo. E esse nosso desejo quer dizer potência de agir, quer dizer força, quer dizer poder. Então, se eu consigo controlar os seus desejos, se eu consigo controlar o seu poder, a sua potência de agir, eu tenho mais poder. Quando eu usurpo do seu poder para meu benefício próprio, eu fico mais poderoso. E como usurpar do seu poder? Primeiro, a gente precisa educar o ser humano. Como a gente vive em comunidade e a gente é um ser desejante, a gente é um ser que deseja, então eu preciso fazer o quê? Controlar os desejos. E como eu controlo os desejos? Educando. Então eu educo para controlar os desejos e você fica sendo educado como um bom cidadão. E aí então eles criam a moda. A palavra moda vem de média, que vem de medíocre. Então toda moda, ela te deixa mediano, ou seja, você fica medíocre, você caminha como a massa. Só que isso, para o ser humano que está em desenvolvimento, para o ser humano que está sendo feito, ele se adapta. Nós, como ser humano, a gente se adapta muito fácil. Então a sociedade, o sistema, ele cria um ambiente social onde todo mundo vive nesse ambiente caminhando para a mesma direção, caminhando do mesmo jeito. Por quê? Porque aí eles precisam controlar e dominar a massa, e eles vão controlar e dominar como isso? No seu hábito. Hábito é tudo aquilo que você não pensa para fazer. Então o sistema, ele começa a criar hábitos em nós. Eles começam a nos habituar, porque no hábito a gente não pensa, e quando a gente não pensa, alguém está pensando por nós. Então você desde pequeno já é colocado em um sistema que já existe. Quando você nasceu, não criaram um mundo para você e falaram, olha aqui querido, olha aqui querida, esse mundo a gente criou exatamente para você. Não. O mundo já estava aí, o mundo já existia. E você nasceu e o mundo já está andando. E o mundo não parou para te ver. Você que tem que pegar ele andando. E aí depende de onde você nasceu, depende do lugar que você está. Você vai ter ou não alguns privilégios. E de repente, se você nasceu, então, em uma família que não são providos de intelecto, e na ideia da aristocracia, os que têm intelectos são os que governam, os que mandam, você provavelmente vai ser só mais um pouco de potência para eles se aproveitarem. Então o que eles vão fazer? Eles vão te colocar dentro de uma forma social. Existe um modelo social, um padrão social que foi ditado, assim que funciona. E você agora vai entrar nessa forma. Então quando você é criança, você vai ter que se adequar a esse sistema que já existe. E esse sistema que já existe chama-se sociedade. Você que vai ter que ser um cidadão civil de bem. Ele cumpre os seus deveres como cidadão. E para começar, você vai ter que ser alfabetizado. Então você vai para uma escola. E nessa escola eles vão ditar as regras como funciona naquela sociedade. E aí você vai lá e se formou ali como criança, no prezinho, recebendo as informações sociais. E aí dali você sai agora, vai pro segundo grau, e depois você vai se formando, né? E aí você se formou agora como um ensino médio, e aí agora você vai procurar uma profissão. Você vai procurar uma profissão e de repente você deseja ser um engenheiro, você deseja ser um médico, você deseja ser um advogado. E aí você vai então para um curso onde vai te ensinar
como a sociedade quer um médico, como a sociedade quer um advogado, como a sociedade quer um engenheiro. Você vai se formar, você vai entrar num molde social. Um engenheiro aqui nessa sociedade, ele tem que estar neste modelo. Um advogado aqui nessa sociedade, ele tem que estar desta forma. E aí você se formou agora um advogado, você se formou agora um engenheiro, você se formou por quê? Porque você entrou na forma do sistema, você entrou no molde do sistema, e agora você está vivendo de acordo com aquele modelo, aquele molde, aquela forma. Mas olha que interessante, a Bíblia nos diz o seguinte: para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode tomar a forma desse mundo, não pode tomar a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então para você se transformar, você precisa mudar a maneira de pensar, mudar o seu mindset. E para isso você não pode tomar a forma desse mundo. O modelo desse mundo não pode ser padrão. Só que olha que loucura. A gente cada vez mais está pensando menos. Porque se você não pensa, alguém está pensando por você. Isso é fato. Então, quando somos pessoas menores de idade, de intelecto, temos tutores que são responsáveis por nós. Esses tutores nos conduz a uma maturidade. Então, quando a gente se acostuma, se habitua com a vida em que levamos, corremos um sério risco de estarmos mortos, de estarmos dormindo, apenas no piloto automático, vivendo através de hábitos. O hábito é tudo aquilo que você faz sem pensar. Quem aqui algumas vezes, era domingo ou feriado, um final de semana que não precisava ir trabalhar e de repente você acorda e sai, quando você percebe, você está indo para o caminho do trabalho e você, caramba, não era para cá que eu tinha que ir. Hábito. Porque você está no hábito inconsciente. E quando a gente consegue, quando o sistema consegue te habituar, quando você está habituado com aquela vida que você vive, você corre um sério risco de se tornar um escravo moderno. Está preso nessa forma do mundo, essa forma de consumo, onde você tem que gastar o tempo para consumir, onde você precisa comprar algo que você não precisa, você tem necessidade de adquirir algo que você não precisa, para impressionar quem você não conhece, que não merece a sua impressão. E qual que é o problema de tudo isso que eu estou falando? O problema é que antigamente as pessoas que dominavam, as pessoas que controlavam, as pessoas que ditavam as regras, que estavam por detrás dos bastidores, nas escolas, nos campos sociais, porque os campos sociais, eles existem. As pessoas que faziam isso eram pessoas especializadas, que entendiam que estavam capazes e estavam aptas a fazê-lo. Então, por exemplo, a medicina, quem falava no campo da medicina eram médicos que estudaram, que se formaram. E quem formou quem colocou no molde, na moldura, quem colocou no molde dessa sociedade, esses médicos, foram outros médicos e outros médicos, ou seja, vinha uma classe de médicos, médicos inteligentes, médicos com intelectuais, médicos que estudaram e viveram e gastaram a sua vida para a medicina. Então esses médicos são vozes que falam no campo da medicina. E esses médicos, então, eles doutrinavam, dominavam e desenhavam um molde, e você era um médico naquele molde.
Na parte do direito, a mesma coisa. Quem assumia a magistratura, quem pleiteava a advocacia, ele tinha que estudar, ele tinha que entrar na área do direito, ele tinha que estudar ali. E aí ele se habituava àquele lugar. E assim em todas as áreas. Imagina, vamos lá, o futebol, existe um campo de futebol. Todo mundo joga bola, mas só joga no futebol profissional quem cumpre as regras. Você precisa de um empresário, você precisa de um clube, você precisa jogar bem, você precisa ser contratado, e aí você vai entrar naquele campo. E naquele campo existem regras. No campo de futebol existem regras para jogar. Existe regra para fazer parte daquele campo. Existe regra para entrar no jogo. Se você é um jogador de futebol e você está lá e de repente você dá um jab, um soco de direita na cara do seu adversário, você vai ser expulso porque você quebrou as regras desse jogo. Não pode usar essas regras. Diferente se você está no MMA, se você faz parte de um clube de luta e você está ali no MMA, então se você acertou um jab, isso vale ponto. Porque as regras são outras, porque o campo é outro, o jogo é outro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje o campo social, ele ampliou. Hoje a sociedade, ela ampliou de uma tal maneira que agora perdeu-se o controle dos campos, consequentemente das regras, consequentemente dos hábitos. Isso é muito perigoso. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias nós levantaremos líderes para nós, que nós gostássemos de ouvi-lo. E sabe qual que é o problema disso? Porque a Bíblia fala que nós somos escravos dos nossos desejos. O que nos faz errar são os nossos desejos, as nossas próprias concupiscências. É isso que nos faz errar o alvo. Então, se eu crio líderes da maneira que eu quero ouvir, se eu só escuto aquilo, e aí tem um grande problema, que é o tal de algoritmo, que esse algoritmo, ele vai te entregar só aquilo que você gosta de ouvir. E agora esse campo social estendeu a uma telinha, olha aqui, eu estou falando, você está me ouvindo. E aí, agora não existe mais as margens do campo, agora qualquer um pode entrar em qualquer campo e falar o que quiser. E o problema que eu vejo com isso é que tem muita gente falando coisa que não faz sentido para aquele campo. Tem muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver com aquele campo que ela está envolvida. Porque antigamente só se falava de medicina quem era médico. Hoje você está aqui na internet e você escuta de tudo. Você vê cara passando receita, você vê cara passando maneira de emagrecer, maneira de engordar, maneira de fazer. Cara, você vê de tudo. E aí fica uma coisa muito confusa. Tem uns que falam pra você, ó, não come ovo, não beba leite, não come farinha, não come trigo, não come pão, não come... que você vai morrer. Aí outro fala assim, não, come ovo, beba leite, come farinha, come trigo, pão, que você vai viver. Não, ovo faz mal. O outro fala, não, ovo faz bem. Leite faz mal, leite faz bem. Gente, perdeu-se as linhas e as diretrizes dos campos. E aí então tem gente falando de tudo. E sabe qual é o problema? Informação é consumo. E nós somos um ser consumista. Nós somos faltosos e desejantes por natureza. Então a gente começa a consumir um monte de informação que na grande maioria das vezes são inúteis. Porque uma informação que não te move te aliena. E a gente está vivendo uma sociedade alienada. Uma sociedade que as pessoas estão cheias de informação e pouco conhecimento. Quando a Bíblia diz que o povo é destruído, esses dias eu perguntei para um grupo de pessoas quem é o seu inimigo. Um grupo de líderes religiosos. Eu falei, quem é o seu inimigo? Na hora levantaram a mão, o diabo. O outro falou, o Satanás. O outro falou, eu mesmo. O outro falou, a minha sogra. O outro falou, não. Ninguém sabia. Eu falei, como vocês querem vencer uma guerra se você não conhece quem é o seu adversário? Como você quer vencer uma batalha se você não conhece o seu oponente? Como você quer vencer na vida se você não sabe quem te atrapalha?
Quem é o seu inimigo? A Bíblia diz que o nosso inimigo chama-se ignorância. A Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O nosso inimigo chama ignorância. A palavra conhecimento no original em hebraico ali está da'at. Da'at quer dizer habilidade. Habilidade é a prática da informação. Então você pega um livro sobre natação. Você começa a ler aquele livro sobre natação. Você vai aprender tudo sobre natação na teoria. Como tem que mexer os braços, como mexe a perna, como respira. Você leu e você aprendeu tudo sobre natação. Agora pule numa piscina, você vai saber nadar? Não. Você está cheio de informação sobre natação. No entanto, se você pular numa piscina, você não vai nadar. Porque o saber é o fazer. Você só vai saber nadar quando você pegar aquelas informações e pôr em prática. Porque o saber é o fazer. Não adianta, se você tem uma informação que não te move, ela te aliena. Se você pegou toda essa informação sobre natação, mas não pulou na água para nadar, você está alienado, porque você acha que sabe nadar, mas você vai dar aula sobre natação, você vai escrever, vai ensinar como que nada, vai ensinar pessoas a nadar e vai morrer afogado. Porque o saber é o fazer. Por exemplo, você está com sede, eu tenho uma garrafa de água aqui, e eu vou falar para você, isso aqui é uma garrafa de PVC, dentro dela contém H2O, e você destampa ela, e você toma ela, e ela vai matar a sua sede. E aí, sabe o que vai acontecer? Você aprendeu, entendeu tudo sobre água, e agora você vai começar a dar palestra sobre água, ensinar sobre água, só que você vai morrer de sede. O povo não vai entender nada, fala, ué, ele morreu de sede, com a garrafa de água na mão. Por quê? Porque ele não bebeu, então ele morreu alienado. Ele estava alienado porque ele estava com a garrafa de água na mão, ele estava ensinando as pessoas sobre água, ele estava matando a sede do próximo e morreu com sede. Porque uma informação que não me move me aliena. Então qual é o problema dessa nossa geração? É uma geração que está no formato alienatório. A gente entrou numa forma de alienação incomparável, nunca existido antes. Gente, esses dias olhando numa rede social vizinha, um monte de adulto, homem grande, mulher, um monte de gente na frente de um celular, na frente de uma tela. Cafezinho, cafezinho. Eu fiquei olhando aquilo por um bom tempo, falei, o que é isso, mano? E aí eu olhei um outro, falei, meu Deus. Qual é o problema quando a gente é conduzido por pessoas de capacidade intelectual inferior? Sabe qual é o problema? A gente se torna como ele. Quando os idiotas, os retardados, não no sentido de problemas genéticos, mas retardado em não avançar na evolução, você é um retardatário. A humanidade está evoluindo e você ficou para trás, você é um retardatário na evolução. Você não evoluiu com a humanidade, você atrasou, você ficou parado. Você é um retardado, um retardatário, você tá parado na evolução da humanidade. Você está atrapalhando a evolução da humanidade. Ei, escute. Nem só de like viverá o homem. Nem só de seguidores viverá o homem. A gente está passando por uma fase complicada. As relações, elas têm sido muito, mas muito superficial. Relações de exclui, bloco e delete. Aonde a gente vai chegar com isso? A gente não nasceu pronto, a gente nasceu e está sendo feito. O problema é quem é que está te moldando. Em qual forma você está entrando? Existe uma vontade de Deus para você e para mim. Você não é um fruto do acaso. Você não é porque a camisinha estourou e você nasceu. Não, você não veio sem querer. Não. Existe uma vontade para você. Deus tem uma vontade para você.
E para você conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você não pode entrar na forma desse mundo, você não pode entrar nos moldes desse mundo, mas você precisa sair da forma. E como você faz isso? Mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira. Mude a sua maneira de pensar, para que você possa conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, porque Deus tem uma vontade para você. E não é você entrando nos moldes desse sistema que você vai conhecer. Tudo que você precisa para ser quem você é já foi depositado dentro de você. Então está dentro, não está fora. Não é trazendo conteúdo, informação que você vai ser uma pessoa inteligente. Você já é uma pessoa inteligente. Então quando você estuda, quando você lê, você vai estar apenas iluminando o que já está dentro. A palavra aluno significa sem luz. E o professor, ele faz o que? Ele ilumina. E como ele ilumina? Falando. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Quando você fala, você ilumina. E você descobre o caminho. A minha preocupação é que a gente está vivendo cada dia mais alienados. Estamos sendo programados por algoritmos que estão cada vez mais nos fazendo pensar menos. E quanto menos a gente pensa, pode saber, mais alguém se aproveita de você. Tem um monte de gente que fala assim, não, porque eu não quero trabalhar para ninguém, eu não gosto de trabalhar, e está trabalhando para as redes sociais. Tem que ficar fazendo conteúdo, tem que ficar fazendo não sei o quê, tem o pessoal ficar falando para mim, oh, meu, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que fazer nada. Não, porque aí você vai perder seguidores, você não vai ter engajamento, você não vai ter seguidor. Eu nem sei que é engajamento, nem quero saber, mano. É o seguinte, eu falo aqui, sabe por quê? Porque eu fui chamado para falar. Eu não fui chamado para ser ouvido. Então tem um monte de conteúdo meu aí. Você entra na internet, tem o canal no YouTube meu que é só de palestra, de ensino, de aula. Tem podcast no Spotify, no Deezer. Tem aqui no meu Instagram um monte de vídeo. Cara, eu estou produzindo conteúdo. Quem quiser ouvir, ouve. Eu não fui chamado para ser ouvido, eu fui chamado para falar. Isso faz toda a diferença, porque quando eu entendo que eu fui chamado para falar, eu falo para 10, eu falo para 1, eu falo para 10 mil, eu falo para 50 mil, não importa, porque eu fui chamado para falar e não ser ouvido. Qual o problema de você querer ser ouvido? Aí se eu quisesse ser ouvido, aí eu ia ter que falar o que você quer ouvir. E algumas vezes você não está precisando ouvir o que você quer ouvir. Algumas vezes você está precisando ouvir aquilo que você não quer ouvir. Então, se eu fui chamado para falar, eu escuto. E quem tem ouvido, ouça. Eu vejo um monte de gente negociando. Vários amigos meus falam, cara, você tem que mudar um pouco, você não pode falar desse assunto assim, você não pode falar isso, porque senão você vai atacar tal público, você vai tal coisa. Eu falo, eu quero que todo mundo vá à merda. Eu não estou falando para ninguém. Eu não estou falando para público específico. Eu estou falando para todo mundo. Entendeu? Não tenho classe. Aí alguns falam assim, cara, você tem que nichar o seu público. Qual que é o seu público? O ser humano. Como assim? Você tem que ter o seu público? Não, o ser humano. Eu falo para criança, jovens, adolescentes, adulto, velhos. Eu falo para mendigo, eu falo para magistrado, eu falo para rico, eu falo para pobre. Ser humano. Meu foco é o desenvolvimento humano. É pessoas. É o meu irmão, a minha espécie. Quando Deus fala para amar o próximo, é o próximo humano que a gente vai deixar. Qual é o próximo humano que a gente vai deixar? Um humano de pensamento retardatário, que ficou para trás na evolução, que não conseguiu dar um passo no caminho da humanidade? Qual é o próximo humano que a gente vai deixar? Qual é o próximo humano? Amar o próximo como a nós mesmos é eu deixar o próximo humano do jeito que eu estou querendo ser. E eu estou querendo ser quem? Uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero evoluir a cada dia. Agora a gente corre um sério risco de estar sendo manipulado por líderes maniquistas,
ditadores, tiranos. E sabe como eles conseguem fazer isso? Dividindo a humanidade, dicotomizando o pensamento, direita, esquerda, preto, branco, rico, pobre, homem, mulher, palestino e judeus, dicotomizando a humanidade, dividindo, a gente fica fraco. Escute, nenhum pensamento é soberano. Nenhum pensamento é soberano. Por quê? Porque evoluímos. E para aquele determinado período, para aquele determinado momento, foi bom, mas e agora? Agora a gente vai ver o que foi falado lá. E vamos adaptar o que precisa ser feito aqui. E amanhã falaremos lá na frente. Então esse papo de direita, esquerda, liberal, conservador, de comunista, de socialista, cara, isso é só para enfraquecer a humanidade. Isso é só para enfraquecer. Não existe comunismo, não existe liberalismo, não existe direita, não existe esquerda. O que existe é ser humano. Por quê? Porque quando o ser humano está no poder, vamos básico, é política. Quando tem alguém lá no poder, a oposição é a esquerda. Acabou, é a oposição. Quando o outro está no poder, a oposição virou esquerda, acabou. Mas assim, são coisas que a gente não sabe o que está falando. Por exemplo, um empreendedor, porque está na moda agora essa palavra, eu sou empreendedor, eu amo empreender, eu adoro empreender, eu sou empreendedor. É impossível um empreendedor ser conservador. Não existe empreendedor conservador. Porque qual é o pensamento do conservadorismo? É conservar o que já está no poder. Então não existe a possibilidade de você empreender num conservadorismo. Por quê? Porque se o cara é dono da empresa, ele vai conservar dono e você peão. Não tem como você montar uma empresa concorrente dele. No conservadorismo, não. A única maneira de você conseguir empreender é você sendo um subversivo, revolucionário. Ou seja, você ser um progressista, você quer o progresso. Então, quando você não quer mais se submeter a uma cadeia hierárquica numa empresa e quer montar a sua, você está sendo um subversivo. Você está sendo um progressista. Então é impossível qualquer tipo de empreendedor falar que é conservador. Não faz sentido, o cara não sabe o que está falando. Não sabe, não tem ideia do pensamento. Conservadorismo é o quê? É conservar a hegemonia de quem está no poder. Simples assim. Eu moro aqui em São Paulo em um bairro conservador. E qual que foi a briga por anos nesse bairro? Para não ter metrô. Não tem metrô aqui no meu bairro. Então agora construindo vai ficar pronto lá na Casa do Chapéu. Mas uma treta. A treta dos moradores era não ter metrô aqui no bairro. Por quê? Porque se vem metrô, vem gente, vem o progresso. E eles são conservadores, não quer o progresso. Qual que está sendo a treta agora aqui no meu bairro? Estão construindo muitos prédios, tem muitas casas grandes, estão vendendo as casonas e estão construindo prédio. E sabe o que está acontecendo? Os conservadores aqui do bairro, estão com raiva. Não quero que ponha prédio, mano. Vai pôr prédio aqui, vai vir mais gente. Eles querem conservar o bairro assim. E aí, olha que legal, eu moro nesse bairro, eu também sou contra o metrô, também sou contra a construção de prédio, porque eu quero conservar o bairro desse jeito. Acabou. Entendeu? Então, o conservadorismo é conservar como está. Então, como você me diz que você é empreendedor, que você ama empreender, que você quer fazer, não consegue ficar sem... E é conservador? Não faz sentido. Todo conservadorista, todo o conservadorismo, ele quer manter sempre no poder. E todo subversivo, ele é um empreendedor, porque ele quer o progresso, ele é o progressista. Ele quer o progresso, ele quer que chegue o metrô aqui, ele quer morar no... Acabou. Só que a gente não sabe o que está falando. Né? Então a gente fica aí sendo conduzido como massa de manobra. Então, por exemplo, a gente nessa confusão que está aí, Palestina, Israel. Não, porque o Israel de Deus, merda nenhuma. O Israel de Deus hoje somos nós.
Está escrito lá em Gálatas. Se você não está acreditando no que eu estou falando, leia Gálatas, capítulo de número 3, número 4 e número 5. Pega uma Bíblia e leia lá, Gálatas, número 3, 4 e 5. Sabe o que diz lá? Diz o seguinte, que eu e você somos o novo Israel de Deus. Que em Cristo Jesus não existe judeu nem grego, não existe homem nem mulher, não existe livre nem patrão, todos são um perante Deus, todos são filhos de Deus em Cristo Jesus. Cristo veio para acabar com esse negócio. Então hoje eu e você somos herdeiros da promessa de Abraão e somos o Israel de Deus. E ali, Eliseu, o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra, né? Está acontecendo isso. Só que são pessoas que estão morrendo, são pessoas que estão matando. E aí você fica tomando partido. E aí é o seguinte, aí fica uma coisa totalmente incoerente, sabe por quê? Israel é a favor do aborto. Você sabia disso? Que Israel é a favor do aborto? Sabia que a maior marcha, uma das maiores marchas LGBTQIA+, que tem é lá em Israel, em Tel Aviv? É uma das maiores marchas gays que tem lá em Tel Aviv? Sabia disso? Ele é a favor do aborto, é a favor da droga legalizada, a maconha legalizada lá em Israel. Você sabia disso? Né? Então é um monte de conservador, ai, eu tô do lado de Israel, porque Israel é de Deus, só que é contra o aborto, é contra as marchas gay, é contra a discriminação da droga. E cadê a coerência disso? Não tem coerência. Da mesma maneira, a galera do movimento LGBT, as mulheres do movimento feminista, apoiando o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que mata gay, mata mulher, espanca, estupra mulher. Mulher não tem vez, tem que usar burca, abusa, machista, homofóbico. É um terrorismo. O Hamas é terrorista, eles odeiam os gays, odeiam as mulheres. Só usam mulheres como objeto. Aí do lado de lá, então não faz sentido e coerência dos dois lados. Dos dois lados tem coerência. Por quê? Porque nós estamos sendo massa de manobra. Nós estamos sendo doutrinados por um aparelhinho chamado celular. Por um monte de gente que está ali por trás da câmera falando um monte de merda que não sabe nem o que estão falando. Tem um monte de gente aí falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu conto isso da minha área. Como eu disse, existem campos sociais e quem tem autoridade para falar em cada campo é quem é especialista nesse campo. E eu sou o mestre no meu campo. Eu tenho um mestrado em bibliologia. Eu sou pós-graduado em ciência da religião, pós-graduado em filosofia. Tenho bacharel em teologia. Eu tenho algumas formações, alguns diplomas, mais de 20 anos eu estudo essa área. Eu posso falar na minha área. Eu tenho gabarito para isso. Aí tem gente que vem querer discutir comigo, eu falo assim, da onde você tirou isso? Eu acho. Que você acha não vale nada. Porque eu não falo da onde eu tirei, do que eu acho. Eu tirei lá de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Pascoal, de Kant, eu tirei da história, de 5, 10 mil anos de pensamento, não vem nada da minha cabeça. Eu não estou falando nada à toa do que eu acho, eu bati a cabeça e acho que é assim. Não. Eu estudei. Assim como um médico estudou, assim como um engenheiro, como um advogado, e tem autoridade para falar. Só que hoje com a internet, qualquer idiota pega esse celularzinho aqui e fica te dando receita e dica de medicina. Terapeuta. Sendo que tem N profissionais aí estudando. Então a gente corre um sério risco de estar vivendo a pior fase da humanidade. A fase da alienação. Porque informação que não te move te aliena. Nunca tivemos tanta informação e nunca fomos tão alienados. Não faz sentido. Vamos lá, na época que estava tendo Covid, e a discussão de novo, de aborto, de não sei o quê. Então aquela galera que dizia ser a favor da vida. Ai, você está matando um feto, você está a favor da vida. Era a mesma galera que falava assim, não pode parar os comércios, tem que trabalhar, vamos pra rua, e se morrer, vai morrer mesmo, não sou coveiro, não tem problema, vamos lá. Ué, qual vida que faz sentido? Se é idoso ou problema de saúde, pode morrer, não tem problema. Se o bebê ainda que nem nasceu, não pode. Ou pode morrer, menino que não nasceu pode morrer, e o velho não pode. E aí? Que vida? Estão entendendo o que eu estou falando? A minha preocupação é apenas com a nossa alienação. Porque a única maneira para a gente conhecer qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é mudando a nossa maneira de pensar.
mudando a nossa maneira de pensar. E mudando a nossa maneira de pensar não é assistindo YouTube de TikTokers, de não sei quem. Não. É suando a camisa, suando o cérebro. É pondo em prática, checando as informações. Seja um bereano. Os bereanos lá em Bereia, uma cidade, quando os caras iam lá falar, eles pegavam e analisavam e pesquisavam tudo que eles estavam falando. Não dá pra comer qualquer coisa com farinha não, sabe por quê? Porque estão falando muita merda aqui na internet. Tem gente falando o que quer. E tem gente falando o que você quer ouvir. E talvez, se você ficar vivendo só do que você quer ouvir, você corre um sério risco de estar regredindo na sua evolução social. Essa live de hoje eu quis chamar a atenção para você, chamar a sua atenção, para você entender que algumas vezes nem tudo que é bonito ouvir é o que a gente precisa ouvir. Nem tudo que a gente gosta de ver e de ouvir, talvez, é o que a gente precisa ver e ouvir. De vez em quando a gente precisa escutar algumas coisas que a gente não gosta. De vez em quando a gente precisa ouvir algumas pessoas que a gente não gosta. Porque talvez a gente não tenha sempre razão. De repente aquela pessoa que pensa diferente de mim, eu não estou dizendo que ela está certa, mas ela pode me dar um outro ponto de vista, que talvez eu consiga evoluir um pouco. A verdade é que enquanto a gente não entender que somos protagonistas da nossa história, que a caneta está na nossa mão e hoje a gente escreve o roteiro da nossa vida, enquanto a gente delegar o nosso destino na mão de meia dúzia de líderes manequistas, tiranos, mentirosos, a gente corre um sério risco de estar sendo só mais um, de estar andando na moda. E a palavra moda vem de média, que vem de medíocre. Eu não acredito que você é um medíocre. Você é uma medíocre. Não. Ninguém é medíocre. Todo mundo que existe, existe com uma missão, existe com um propósito, existe com uma ideia. Isso só vai entender qual é a sua missão quando você sair da forma desse mundo. O mundo vem nos formando. Você se formou lá no prezinho, se formou no ensino médio, se formou na faculdade, você vai entrando numa forma. E a Bíblia diz, para você conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não pode tomar a forma desse mundo, mas você precisa transformar pela renovação da sua mente. Só assim você vai conseguir. Só assim você vai conseguir mudar a sua maneira de pensar. Só assim você vai conseguir transformar a próxima humanidade. É muito perigoso nós ficarmos assim, do jeito que estamos, nos conformando, tomando a forma dessa sociedade digital, sociedade que vive de filtro, sociedade de aparência, sociedade editada. Não podemos, precisamos da realidade, dos encontros, da cara feia, amassada, das rugas, dos cabelos brancos, da gordura abdominal. Não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é real. A vida real, ela é boa. Viver é muito bom. Mas quando a gente quer comparar a nossa vida real com a vida virtual, isso é injusto.
A comparação é injusta, porque nas redes sociais todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo come bem, todo mundo tem de tudo menos você e eu. Mas é mentira. Algumas vezes as pessoas entram em determinados lugares só para tirar foto. Meu, é muito engraçado, porque a grande maioria das vezes que eu tô com amigos mesmo, estamos juntos em determinadas coisas, aí quando passa, eu falo, caramba, não tiramos uma foto. Porque a gente está vivendo o momento real. Nós estamos presentes no instante. Você não está ficando mais presente no instante. Você está aqui, mas está ali respondendo o telefone, está ali falando, está tirando foto. Você precisa estar presente no instante. Porque senão você vai perder toda a sua eternidade. A sua eternidade já começou. Nós somos eternos. Quando você nasceu, começou a sua eternidade. E aí, sabe qual é o problema? Quando a gente fica o tempo todo pensando no futuro, a gente fica ansioso, e o Brasil hoje ganhou o título de país mais ansioso do mundo. Infelizmente recebeu esse título em 2018 e permanece até hoje na hegemonia. Brasil, o país mais ansioso do mundo. O 5º país em depressão, o 1º da América Latina. Olha que loucura. Eu não aceito esse título. Eu vivo aqui. Eu não vou embora daqui. Não. Eu vou ficar aqui e fazer a diferença e mudar. Porque aí tem esse detalhe também, um monte de gente que saiu fora do Brasil, dando pitaco aqui no Brasil, falando como que tem que ser, como que tem que fazer. Esses dias veio um amigo falando que um cara, não, vamos ajudar tal fulano para ser presidente, porque esse cara tem umas ideias da hora, ele mora onde? Miami, manda ele a merda. Ele quer ser presidente do Brasil, venha morar no Brasil. Que loucura é essa? Né? Faz sentido? Eu não aceito eu morando aqui no Brasil ter esse título. Eu vou gritar o tempo todo pra gente mudar isso. E convido você a vir comigo mudar isso. Vem comigo, vamos mudar esse título, vamos mudar, vamos sair. Porque a ansiedade é pensar no futuro. E o que nos faz pensar no futuro? É essa desgraça dessas redes sociais, que a gente fica o tempo todo pensando, e quando eu conseguir, o dia que eu tiver, quando eu vou ser, aí colocamos um filtro e a gente não se encaixa naquele filtro, e a gente quer alcançar aquele negócio, que a gente quer ir para lá e não vai. 5º em depressão, a depressão é excesso de passado. Porque eu fico pensando lá atrás, quando eu era jovem, quando era aquilo, quando era daquele jeito, quando era aquele outro, quando eu tinha. Só que sabe qual que é o problema? Que o futuro e o passado, você pensa agora, no instante. Então quando eu vivo pensando muito no futuro, eu fico pensando muito no passado, eu não vivo o meu presente. E eu estou perdendo a minha eternidade. Sabe quando você está vivendo a sua eternidade? Sabe quando você está falando e a hora não passa, parece que a hora não passou? Poxa, que nem agora, foi lá na hora, meu Deus, já estou falando um monte, vou finalizar aqui. Isso é minha eternidade, porque quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando com vocês, eu não estou pensando no futuro, no que eu tenho que fazer, nem no passado, no que eu já fiz, eu estou falando com vocês, e estou pensando aqui, e eu estou vivendo a minha eternidade agora, eu estou agora. Então quando eu estou vivendo a minha eternidade, é quando eu estou vivendo o momento agora, na hora. Quando eu estou perdendo a minha eternidade, é quando eu estou pensando no futuro ou no passado. Porque futuro e passado eu penso no presente, e pensamento é instante. Então toda vez que você está ansioso ou depressivo, você está porque você está com excesso de futuro ou excesso de passado. E você está deixando de viver o presente. E muitas das vezes você está deixando de viver o presente por pessoas mentirosas. Porque na internet você pode tudo. Só que na vida real, nem sempre a gente pode tudo. Gente, eu passei da hora, falei demais, me perdoem. Eu vou finalizar aqui. Eu fiquei na introdução do que eu queria falar, mas eu precisava introduzir isso. E aí a gente, semana que vem, entra na ideia e no pensamento. Fechou? Foi muito bom estar com vocês. Manda essa live pra galera, vamos mandar geral. Pega esse aviãozinho, ó. Manda, porque meu Instagram então, tá me bloqueando. Não manda minhas mensagens quando tem que mandar. Não fala quando tem que falar. E aí fica nisso, né? Mas vamos mandar isso pra galera. Fechou, pessoal? Brigadão. Vocês estarem aí firme.
Até a próxima. Valeu, um abraço.